Vamos lá, estão prontas, crianças? O submarino que se juntou ao Titanic? Podemos? Estamos capitão? Isso, no vídeo do submarino, né? Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News. Aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Foi por um triz que não saiu o Pare de Mimimi. Eu confundo os bagulho, cara, toda vez. Antes da gente começar o vídeo, já não se esquece já curti. Curtir esse vídeo se você gosta do Fadel News. Compartilhar com alguém que tá precisando aí se informar das tretas que aconteceu nessa semana. E se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Sou inscrito. Vamos para a nossa primeira notícia. Vamos. E é uma notícia assim dessas, já dei. Caramba, Brasil quebrando recordes. Só que nem sempre esses recordes são bons. Foi feita em Santa Catarina a maior apreensão de barbatanas de tubarão do mundo. Foram 27,6 toneladas de barbatanas apreendidas. Que sacanagem. Que daí, coisa de uns 10 mil tubarões mortos. Que sacanagem. Eles estavam tentando enviar, né, essas barbatanas pra Ásia, né, que é um mercado, um grande consumidor de barbatana de tubarão, tanto pra gastronomia quanto pra remédio. Inclusive, a gente passou um dia desses aqui... Eles tiram a barbatana e mandam o bicho vivo de volta pra água. Mentira! Na Tailândia, por um lugar que tinha essas coisas de sopa de barbatana de tubarão e tal. Vai saber se não era um tubarão brasileiro. Vai lembrar que caça de tubarão é completamente legal no Brasil. Essas empresas, elas estavam... Menos cação, né? Cação... Não. Cação. Trabalhando com, assim, elas chamam uma licença pra pesca de outros peixes, mas aí eles faziam a pesca de tubarão, né, que é ilegal, com essa licença, né, irregular. E, inclusive, entre, né, as barbatanas que foram apreendidas, tinham barbatanas ali de tubarões que estão ameaçados de extinção, né. E aí tá sendo comentado, assim, sobre o cação, se eu não me engano, é filhote de tubarão. Só respondeu essa aqui. Da multa, né, dessa apreensão, que ficou em R$550 mil, e o lucro que eles teriam se eles conseguissem vender todas essas barbatanas de tubarão. Qual que seria? Que seria de 14 milhões de reais. Caralho! Não é nítido que, assim, de um ponto de vista financeiro, vale a pena pra caralho. A pena você correr o risco de você ser apreendido. Mano, por isso que essa parada da multa... Eu vi uma pessoa comentando sobre isso no caso do bagulho do Neymar lá, da casa do Neymar, que ele ignorou uma decisão lá de que não poderia ser usada a casa, pipi, não sei o que lá. Multa, ela tem que ser equivalente ao valor, ao contexto. Se você tem um negócio que você ia lucrar 14 milhões de reais, a multa pra isso não pode ser meio milhão. Você tá 28 vezes... O valor da multa é 28 vezes menor do que o valor do lucro. Mesma coisa... O que vai doer no bolso do Neymar uma multa de 200 mil reais? Sei lá. Vai doer porra nenhuma. A multa tem que ser equivalente ao faturamento, não, ao net worth, né? Usando o bom inglês aqui. A fortuna, não sei o nome. Esqueci o nome. Porra do caralho. Ou ao contexto, tá ligado? Ao lucro. Patrimônio. Ou ao patrimônio ou ao contexto. Não faz sentido. Não, a multa, ela é ridícula. Pô, beleza. O cara, ele pode fazer... Tem prisão também? Não sei. Mas beleza, ele pode fazer 28 vezes isso e dar errado, que se ele faz uma vez, ele compensa. Se o lucro é tão grande assim e a sua multa vai ser tão ridícula de baixa... Ele pode ser pego 28 vezes fazendo isso. Provavelmente ele vai preso em alguma delas, né? Mas em questão de dinheiro, 28 vezes. É aquele negócio que multa só é de fato assim uma penalidade pra quando você é pobre, quando a sua empresa é pequena. Se você é multimilionário, uma multa não é nada. E agora nós temos mais um incrível capítulo, né, da novela dos Swifts pra conseguir um ingresso pro show da Taylor Swift no Brasil. Porque, né, ela divulgou as novas datas do show e aí começou a ser vendido. Cara, a galera na fila do show quer dizer, do show não, da fila pra comprar os ingressos do show da Taylor Swift está dizendo que estão fazendo questionários pra ver se eles são realmente fãs que estão na fila pra comprar os ingressos e não cambistas. E aí... Mano, aquilo que eu falei no vídeo do Celso Mussomano não era meme. Aí, assim, foi divulgado, né, pelo Globo. Não, mas quem estão fazendo questionários? A Tickets for Fun? Falando que eles pedem pra ver, por exemplo, playlist no celular, pra ver se tem alguma música da Taylor Swift. E fazem perguntas, assim, sobre a setlist do show. Você poderia comprar? Cara, eu poderia comprar. Tipo assim, eu não saberia responder uma playlist da setlist do show, porque eu prefiro não ver. Saberia. A minha é
The Eras Tour da Ad menor que 3, que tem simplesmente 344 mil likes. Também não gosto de ver quando eu vou no show. Mas, nossa, é só você entrar no meu Spotify, que, tipo assim, tudo que eu tenho ouvido, desde que foram divulgados os shows, é Taylor Swift. E aí eu coloco, tipo, na artista e deixo no aleatório. Você tá ouvindo Taylor Swift, E aí eu pulo as que eu sei que não são a Taylor version, mas que tem a Taylor version. Que é pra não dar dinheiro pro... É a única coisa que eu tenho feito já há algumas semanas. Eu faço isso também, mas com uma artista muito... É só mostrar o Receptify, é verdade. Pior que... Oxi, que isso aqui? Pior que eu tenho a minha carteirinha aqui. Isso é mesmo. Top artistas de todos os tempos. 1, Mac Miller. 2, Taylor Swift. Valeu. Obrigado aí. Obrigado. Nossa, Luísa. Tamo junto. Caramba, Mount, como você é fã. Valeu. Cancelada deste vídeo. Cancelada! Valeu. Depois de toda essa treta, né, dos ingressos da Taylor Swift, deputados apresentaram o que estão sendo chamadas agora de leis Taylor Swift, que são leis contra o cambismo. Principalmente leis que seriam, assim, direcionadas a pessoas que vendam o ingresso para preços acima do praticado, né, na venda oficial, sabe? Nenhuma dessas leis, são todos projetos de lei ainda, né? Nenhum foi... Mano, ó, eu vou dar uma opinião aqui, talvez não tão popular assim, mas eu vou dizer o que eu acho, tá? Eu não acho errado você vender acima do valor que estava sendo vendido na data. Eticamente, tá? Não tô falando de lei. O que eu acho errado é você vender muito acima do valor. Por exemplo, um ingresso de R$1.000 ser vendido a R$1.500, R$1.800, eu acho errado? Não. Ser vendido a 8.000, sim. Só que eu sei que tem uma lei que já não permite que você venda o ingresso de show e eventos culturais acima do valor que foi vendido na bilheteria, né? Agora, você botar ali uma margenzinha de 50%, 80% em cima de um negócio que tem muita demanda e pouca oferta, eu não acho que é a parada mais errada, não. Não, R$24.000 é completamente sem sentido. R$24.000 é completamente sem sentido. Isso sim não deveria poder, e eu acho que não pode, de fato. Agora... um lucro de 50% em cima, eu não acho que é a parada mais errada, mais antiética, não, tá ligado? Claro, não em cima, não num mercado que visa isso. A pessoa comprou só pra revender. Agora, você comprar, você não pode você aproveitar que tem muita demanda e pouca oferta, e você tira uns 50% ali, eu não acho a parada mais errada, não. Aprovado ainda. Mas enfim, sei que também não é a opinião mais popular, especialmente nesse contexto Taylor Swift, que os caras estavam comprando com o objetivo de revender e revendendo por 600% do valor, tá ligado? Mas comprar sem o objetivo de revender e querer tirar uns 50 em cima, não acho a pior coisa do mundo, não. Mas já tá em circulação, então talvez, no final das contas, por causa de toda essa treta... Mas enfim, também não pensei muito, não. Tô falando aqui do que me veio na cabeça agora, tá ligado? A questão é que ninguém consegue comprar no valor normal, porque foi um absurdo o tanto que venderam... Não. Ignora... Não tô falando disso. Não tô falando desse caso que tinha gente comprando pra revender e tem todo um mercado de cambista enorme que foi escancarado nessa situação. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo, numa situação normal, por exemplo, eu já comprei muito, sei lá, Lollapalooza, Rock in Rio, sei lá, o ingresso era 300, eu paguei 500, tá ligado? E eu tenho certeza que vocês já compraram por isso. E eu não acho que é a parada mais absurda do mundo, não. Porque, pô, tem gente querendo comprar, tem gente vendendo, pouca gente vendendo, o cara vai tirar uns 50%, uns 60%, tá ligado? Tem uma... lei por causa da Taylor Swift. Mas não sei. Causou uma Também revolução. fiquem à vontade pra dar o ponto de vocês aí em discordância. São nas leis brasileiras de show. Grande, enorme, gigantesca. Linda. Alguém me leva pro primeiro show do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Eu vou ficar pedindo toda vez que eu queria ir num showzinho do Rio também. Gente, se vocês virem alguma marca, tipo assim, que tá fazendo alguma coisa que vocês veem que, tipo, né, tá patrocinando o show da Taylor Swift, qualquer coisa assim. Não sei, é que assim... Tipo, eu entendo a importância de eventos culturais pra formação do ser humano, tá? Então, esse ponto eu entendo completamente. Mas, todos os outros mercados são baseados em oferta e demanda. Se você tem muita demanda e pouca oferta, o preço sobe. Se você tem muita oferta e pouca demanda, o preço baixa. É assim que funciona.
tá ligado? Por exemplo, mercado de tênis. Vamos pegar o mercado de tênis? Tudo bem que é uma parada mega fútil, as pessoas não precisam de tênis de 10 mil reais. Mas é assim que funciona. O tênis é vendido a 800 reais pela Adidas, o maluco compra, no mesmo dia esse tênis vai estar sendo vendido a 5 mil reais, e é isso. Tudo bem, a gente tá falando de um item de luxo, uma parada que não é tão importante assim, né, como um evento cultural, entendo. Inclusive, talvez por isso que exista essa lei pra eventos culturais, né? Eu acho que é pra... Se pá que eu vou ter que pensar mais, amanhã eu trago o que eu digo, chat. Se pá que eu repensei. Manda um e-mail. Talvez eu tenha repensado. Vou pensar no assunto. Um e-mail, não precisa e-mail, manda uma DM. Porque a gente tá falando de uma parada, de um evento cultural, né? Os Easy são tipo 700, 800, quando sai pra revenda, revenda em 3K. Não, mas aí eu pensei aqui... Aquela parada que eu tinha falado de evento cultural, eu acho que tá aí o quê da resposta. Que a gente tá falando de algo que é considerado mais importante para a formação ali de uma pessoa. Eventos culturais, com certeza são mais importantes, pô. Importante pra caralho. Tênis, não. Roupa, assim, né? É bom você usar roupa, tá? Pra não passar frio, etc. Mas roupa de luxo, que você vai pagar R$1.000 numa camiseta, foda-se também. Tem otário que compra. Se o otário quiser pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000, o problema é dele. Mas enfim, vamos seguir aqui. Comentário, um tweet, alguma coisa assim. Leva... Aqui o legal é que é assim, né? Aqui não tem nada escrito. A gente pensa e a gente dispensa já. Essa menina aqui, youtuber, pro show do Telo. Ela quer... Mas também é muito louco isso. Porque aí o tênis, ele tem uma importância social que é de ser incluído em alguns grupos, né? Tem aquela parada, pô, você vê o seu amiguinho usando um tênis que você não tem dinheiro pra usar. Por isso que a pirataria é importante. Olha aqui como o assunto ele vai embora, né? Por isso que é importante a pirataria em um nível. E algumas empresas produtoras, confeccionadoras de roupa, inclusive entendem isso. A Diesel é uma delas. Porque você dá pra pessoa que não tem R$1.000 acesso a uma coisa semelhante àquela de R$1.000 e você não segrega socialmente essa pessoa, tá ligado? Do tipo, só usa um tênis legal da Nike ou que pareça da Nike quem tem R$10.000 pra botar num tênis da Nike, tá ligado? Você dá a chance por, não sei quanto custa um tênis pirata, duzentão, pra pessoa não ser segregada do resto da sociedade que tem dinheiro e ela não tem, e ela vai sim usar um tenão da hora. Não vai ser original? Não vai ser original, mas ela vai estar curtindo o tênis dela. E qual que é o impacto negativo pra Nike? Baixíssimo. É baixíssimo. E mesmo que fosse, a Nike é bilionária. Se não tá pra bater o trilhão aí, né? Eu queria muito ir no primeiro show. Muito. Gostaria de ir em qualquer um deles. Todos eles. Mas eu queria muito conseguir no primeiro show. Não sei porquê. Galera, desculpa aí. Completamente desviei do assunto do vídeo. Vamos voltar pra Taylor Swift. É uma coisa da minha cabeça, né? De doida. Mas enfim. Sim, Call Me Maxi. Depois pesquisa, se você tiver interesse, como a Diesel lida com a pirataria. Ela tem uma marca chamada Diesel. É Diesel, só que ao invés de DE, é DI. DEISEL, tá ligado? Que é a marca pirata da Diesel, que tem produtos da Diesel com uma qualidade mais baixa, óbvio. Mas que é bem mais barato também. E agora a gente precisa falar, né, de um dos grandes favoritos aqui deste quadro no canal, senhor Elon Musk. Vou fazer aqui um bosta. Perspectiva rápida. Elon Musk comprou o Twitter, né? Vocês lembram? A gente já falou muito disso. Ele comprou o Twitter dizendo que ele queria que virasse uma plataforma que as pessoas pudessem exercer a liberdade de expressão delas, né? Vocês lembram? Ele queria que as pessoas pudessem falar tudo. Disse até... Mano... eu acho que ela vai falar do bagulho de cis e trans. Se for isso, eu vou enlouquecer. Que as pessoas poderiam falar mal dele, né, no Twitter. Falou assim, eu quero que seja liberdade de expressão. Todo mundo possa se expressar por aqui. Lembram disso? Esta mesma pessoa que disse isso... Um bosta. Agora está dizendo que as palavras cis e cisgênero serão consideradas palavras que são slurs na plataforma. Slur é uma palavra pejorativa que seria direcionada a algum grupo. Eu não vou falar aqui, eu pensei assim, vou dar um exemplo. Não vou dar um exemplo, porque geralmente são palavras que você não fala, sabe? Mas, enfim, palavras que são racistas ou preconceituosas ou algo do gênero contra algum grupo específico. Então ele agora acha que você dizer que você é cis ou que você é cisgênero é como se fosse um xingamento. E que... Bicho.
Elon Musk, senhoras e senhores. E as contas que ficarem usando essas palavras vão ter penalidade mínima de ter a conta temporariamente banida. Bicho. Liberdade de expressão. Bicho. Isso, gente. Deixa os bilionários mesmo fazer tudo o que eles quiserem. Que tem gente que acha que os bilionários que vai salvar o mundo, né? Deixa eles fazerem o que eles quiserem. É isso que acontece. Falando em... Bicho. Ai, o Elon Musk, ai. A diferença... Ai. Bilionário? Vai falar bastante de bilionário hoje, né? Ai. Temos um outro bilionário que a gente precisa falar. A diferença do Elon Musk pra um Discord boy daqueles estranhos que o Fantástico prendeu é... Que o Fantástico prendeu. Que a polícia brasileira prendeu, é só que não descobriram as merdas do Elon Musk ainda pra prender junto com os esquisitos do Discord. Porque o Elon Musk é o típico esquisito de Discord, 100%. Falar sobre. Só que ele tem 50 anos. 51 anos. Mas ele é o perfil de... Aquela palavra que combina com pincel. Usuário de Discord, assim. Neymar traiu a namorada dele grávida, né, a Bruna. Traiu. Isso por si só não seria assim uma notícia, né? Porque jogador de futebol traindo mulher, é meio comum, né? Desde quando isso é novidade. Mas o que foi peculiar nessa história toda não foi a traição, né? Isso daí estamos acostumados já. É como o Neymar lidou com isso. O querido fez um post no Instagram onde ele assumia a traição. Um post, inclusive, entre parênteses aqui, com... Arrasou, Ney, mandou muito neste. A namorada, que está no post, tá? A foto dela, expondo a gata ainda mais. E aí o post é o seguinte: Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de... Adúltero Ney. Você na nossa vida. Viu quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quero estar ao meu lado e eu ao seu lado. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos, só que os meus erros da minha vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade, junto à minha família e aos meus amigos, que não é o que tá acontecendo nesse pior que essa foto dele com ela ficou legal, né? Momento, conforme eu leio isso, né? Tudo bem. Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida, a mulher que eu sonhei seguir ao meu lado, mãe... Gisele, me manda isso, por favor. ...dos meus filhos, atingiu a sua família, que hoje é a minha família, atingiu a nossa intimidade, num momento tão especial, que é a sua maternidade. Enfim, ele continua falando uma palhaçada dessa. E aí que a gente vê a falta de noção das pessoas, né? Fez um post no Instagram assumindo o negócio, expondo a gata ainda mais, que tá grávida, com um monte de gente falando... Sério, os comentários é como se ele estivesse divulgando que ele tá tendo um outro filho, alguma coisa assim, né? Expondo cada vez mais a menina. E eu vi um comentário no Twitter que eu gostaria aqui de repetir, que foi o que me fez ficar pensando nisso, assim... Cara, você trair a sua mulher grávida é quase como se você estivesse assumindo o risco de você assassinar o seu filho, né? Porque pra uma mulher dessa, passar um nervoso, ainda mais com esse homem expondo ela ainda mais, que eu não entendi esse post, né? Porque já falou, eu te expus e tal, não sei o que, e aí agora tá ainda mais, expondo ainda mais esse rolê, né? Mas tudo bem. É você, né, aceitar que talvez essa mulher tenha um aborto espontâneo, né? Sim. É assumir esse risco. E aí não precisava, né? O querido diz que ele resolve em casa. Não resolveu em casa. Expôs pra internet inteira. Caraca, cara, não dá uma dentro. Mas vai saber. No golzinho ele bate de esquerda, ele dá dentro sim, tá? Vai saber se não foi a mulher que pediu. Nem sei, ele não deve nem ser canhoto, né? Inventei. Viu? Pra ele postar isso. Deu dentro sim, engravidou. É mesmo. Mano. E no final, assim, eu vou... Ai, não vou não. Pode ser, daí tudo bem. Mas assim, achei de péssimo tom. Na final da Libertadores ele meteu uma de esquerda lá. Péssimo tom. Agora vamos falar do Wilson. E essa daqui, na verdade, foi um Wilson? Ai, uma ali no ar, coisa mais linda, o cachorrinho. Pedido especial que eu recebi no Twitter, pedindo pra falar do Wilson, que é aquele cachorrinho que eu falei no último vídeo, que tava perdido na floresta. O cachorro que ajudou nas buscas das 4 crianças que estavam perdidas na Colômbia, né, na floresta. E o cachorro, então, se perdeu no processo. E aí eu falei, mas o que tem o Wilson, né? Será que acharam o Wilson? Cara, não. Mas olha só que brisa. O Wilson já foi avistado 2 vezes pela equipe
equipe de buscas. Tem mais de 100 soldados procurando o Wilson na floresta. Vocês vão achar essa porra desse cachorro. Foi avistado 2 vezes, mas ele não está respondendo aos comandos e aos chamados. Parece que ele tá muito assustado e aí começam a chamar ele e ele foge. Então o Wilson tá vivo, ele tá bem, mas ele tá muito assustado. E aí olha essa brisa. O Wilson é o puta nome da hora mesmo. Um dos indígenas que ajudou nas buscas das crianças, né? Ele tinha dito lá atrás, quando as crianças ainda estavam perdidas, que as crianças tinham sido levadas, entre aspas, por espíritos da floresta. E que eles precisavam pedir para esses espíritos das florestas liberarem as crianças, para as crianças voltarem para nossa realidade, digamos assim. Crer, e aí agora ele está dizendo que o cachorro, ele foi como uma oferenda para esses espíritos da floresta. Então ele está preso. Sacanagem, sacanagem. Ah, mano, não sei se é porque eu já tive um cachorro desse, mas sacanagem. Salve, bigola! Nesta realidade, outra realidade, e que as pessoas precisam entrar em contato com esses espíritos, né? Fazer rezas e estar em contato com eles para pedir para que o cachorro seja libertado também. Essas são as atualizações que a gente tem do Wilson. O Wilson ainda está perdido, porém está vivo. Sabemos que o Wilson está vivo, que é muito importante. O negócio é eles jogarem umas comidas na floresta. Não dá pra fazer uns bait pro Wilson, não? Um, que é bom que ele come e não morre de fome. E 2, que chama a atenção dele. Deixa um daqueles tibone de desenho americano, de um pica-pau, tá ligado? Aquele bifão com moção no meio, tá ligado? Devolve as crianças. E se nós enganamos os espíritos? Nós vai devolver as crianças, no que a gente devolve as crianças, ele dá o cachorro, nós cata a criança e sai correndo. Bota uma cachorra no cio, colocaram uma cachorra no cio? Mentira! É mesmo, os feromônios estourando. Bush, pessoal, daqui. Quem fala... Foi mal, vamos seguir aqui, mano. E essa história só acaba realmente, pra mim, pelo menos, quando acharem o Wilson. Foi mal, nada a ver, nada a ver. É isso mesmo, é que nem eles falaram. Ninguém vai ser deixado pra trás, espero que... Isso mesmo. Bom mesmo, que o Wilson é alguém. E o Wilson também não seja deixado pra trás, seja encontrado. Que nem essa Laika, próxima, né? É pra gente aprender aqui de uma vez por todas a não confiar em coach. E saber entender os nossos limites. Falando em não confiar, e aquela jornalista que eu acho que é tipo da Fox News, umas coisas assim, que quando o dólar tava 5,30, ela falou compra em dólar. E o dólar caiu pra 4,80 hoje, né? 4,80 mais ou menos. Meu sonho era encontrar ela, mano, e fazer um vídeo com ela, falando, fala, Renata, beleza? Cara, sou muito seu fã, sigo todas as suas dicas, comprei 100 mil reais em dólar, tô com 70 mil, mas eu vai dar certo, Renata, tô confiando, hein? Está sendo investigada pela polícia a morte de um jovem que estava começando a fazer corrida, praticar corrida, né? O jovem em questão... Corrida de carro? Que tipo de corrida? A pé mesmo? Bruno Teixeira estava acostumado a correr distâncias curtas, mas foi desafiado de última hora por percorrer 42 quilômetros. Rapaz, é muita coisa. 42 quilômetros é maratona, não é? Distância de corrida em maratona não é 42 quilômetros? A morte de um de triatlon, quer dizer, desculpa. Jovem que estava começando a fazer corrida, praticar corrida, né? O jovem em questão se chama Bruno Teixeira, ele tinha 26 anos, e ele faleceu, assim, em condições meio nebulosas. Ele foi fazer uma corrida que seria de 21 quilômetros. Ele saiu pra essa corrida com uma empresa de um coach chamado Pablo Marçal. O grupo saiu, né, na corrida... E no meio dessa corrida, de 21 quilômetros, de repente virou 42 quilômetros. E aí o Pedro continuou, né, essa corrida de 42 quilômetros. Vale aqui lembrar que ele não tinha preparo pra corrida, ele ainda era iniciante nisso. E ele teve um mal súbito. É aquele coach lá, é esse aqui, ó. Não sei quem é. Deixa eu ficar aqui embaixo que aí eu não E faleceu. O que tá sendo discutido aqui é se essa empresa pode ser responsabilizada, né, por isso ou não. Porque foi uma surpresa pro grupo que a corrida viraria, né, de 21 km para 42. Puta, pior... Eu adoraria que a empresa fosse responsabilizada, mas eu acho que não pode, né? Porque afinal, ele poderia simplesmente falar, tá bom, eu não vou correr o resto dos 21 km, eu vou, sei lá. A empresa disse que várias pessoas que estavam ali fazendo a corrida juntas, várias pessoas desistiram, né? Elas falaram, não vou mais, mas que esse coach levou os caras pra uma montanha e os bombeiros tiveram que resgatar, meu Deus. Pedro teria
decidido por conta própria continuar a corrida. E tem tudo isso documentado nos stories do Pedro, né? Onde ele fez alguns stories falando sobre motivação. Isso. Teve até um story onde ele falava, meu Deus, onde eu fui me enfiar, né, nessa corrida. Na hora que ele foi explicar que o trecho da corrida, que era de 21, virou 42, né? A empresa se pronunciou, eles falaram, lamentamos essa fatalidade profundamente, pois todos estão sujeitos a uma fatalidade. Mas ninguém esperava. Não houve manifestação prévia pelo cuidado de não haver exposição da família e para não reviver uma dor tão difícil. Cuidado, todos estão sujeitos a uma fatalidade. Mas ninguém esperava. Não houve manifestação prévia. Manifestação por conta da empresa. Pelo cuidado de não haver exposição da família e para não reviver uma dor tão difícil de suportar. O que infelizmente não foi possível, já que certas pessoas se utilizaram dessa dor para outros fins. Né, falava a nota. Esse Pablo Marçal, ele já teve outras polêmicas relacionadas a coisas e desafios que deram errado. Por exemplo, em 2022, ele organizou um desafio com os funcionários dele, que terminou, no final, numa operação de resgate do Corpo de Bombeiros. Mano. Eles subiram o Pico dos Martins, que é um dos picos mais altos de São Paulo, com um grupo de funcionários, né? Só que assim, eles não tinham equipamento, eles não tinham guias suficientes para o número de pessoas e terminaram perdidos, né? E com o tempo ainda por cima ficando pior, né? O tempo fechando. E aí depois disso, o Marçal foi proibido de fazer expedições em montanhas por causa do ocorrido. E aí eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Se essa empresa pode sim, né, ser responsabilizada por isso, ou se a responsabilidade seria do jovem que acabou falecendo, que teria continuado a corrida, né? Mano, eu adoraria poder responsabilizar a empresa, porque eu pessoalmente odeio coach. O coach é a maior canalice da história. É tirar dinheiro de otário e fazer a galera bater no peito assim, né? Coach é isso. Mas, infelizmente, assim, considerando o histórico do rapaz aqui, quem sabe? Mas eu acho que, infelizmente, a responsabilidade é inteira do rapaz que topou, né, mano? Ninguém obrigou ele. Então, eu acho que, infelizmente, não tem muito o que fazer, não. O que vocês acham dessa história? E agora, a maior notícia dessa semana, que foi dos bilionários de Schrödinger, como eu gostaria de chamar aqui nesse canal, apesar de que agora a gente já sabe, né? Se eles estão vivos ou mortos. Não é mais vivos e mortos ao mesmo tempo. É mortos. Como o gato na caixa. Será que tem outro nome que a gente poderia dar? Mas eu gosto desse nome. É que agora Os bilionários mortos mesmo, né? Desgraça, né? Mas enfim. A história toda começou como... Eu tenho certeza que vocês viram isso na internet, né? Mas vamos lá, vamos aos detalhes. Ocean's Gate é uma empresa que faz... Porque a empresa, por enquanto, ainda existe, né? Mas fazia, na verdade, né? Porque eu duvido que eles vão fazer mais isso. Fazia expedições ao Titanic. Não era a primeira vez que essas expedições aconteciam, tá? Elas já aconteciam, já tinham mais ou menos aí uns 2 anos. Inclusive, um youtuber, se não me engano, mexicano, foi em uma dessas expedições e ele gravou um vlog onde ele mostrava tudo do submarino, né? Inclusive mostrava que o submarino ficava sem comunicação com a superfície por algum tempo nesse vídeo. Isso teria acontecido numa outra expedição. Ué, será que é aquele mano que eu falei pra vocês lá? O que pesca? Que eles tinham feito em um ano que mergulha? Antes. Essas expedições eram feitas num submarino que era um submarino assim, meio feito, sabe, de qualquer jeito. Não era um negócio assim, você via e falava, submarino, né? Era a Tech Pix do submarino. Era a Tech Pix do submarino, Submarino era feito de titânio. Tem isso mesmo, Bino. E fibra de carbono, que não é o material adequado pra você fazer um submarino. Ele é americano, é o cara que você viu? Ah, é? Então é esse mesmo. Tá? Ele era controlado com um controlezinho ali, Logitech, que era aqueles controlezinhos que imitavam um controlezinho de PS4. Tinha um banheiro que nada mais era do que uma garrafinha d'água, né? Mas pelo menos tinha um banheiro, enfim. Não tinha lugar pra sentar, as pessoas ficavam num ambiente bem claustrofóbico mesmo. Cabia até 5 pessoas. Normalmente essas expedições eram feitas por o CEO da empresa, Stockton Rush. Um caba que confia no seu serviço também, né? O cara que vai em todas as expedições. Bom, ou esse cara não amava muito a si próprio e a vida, ou ele confiava cegamente no coisa. É tipo aqueles dono de blindagem que entra dentro do carro e aí chega um maluco com uma AK-47 e fuzila o vidro com o dono lá dentro, tá ligado? Que é o responsável pelo submarino. Uma outra pessoa que geralmente era especialista em Titanic. E 3
pessoas pagantes. Essa exposição custava aí na base de 250 mil dólares. Tem a grana envolvida. Não é real, é dólar. Que dá aí, né, um pouco mais de R$1 milhão. O próprio CEO da empresa, ele já tinha admitido que tinha quebrado algumas regras para a construção daquele submarino. Inclusive, tem algumas entrevistas dele, né, que ele fala que ele não quis contratar homens velhos que eram, por exemplo, ex-atuantes da Marinha dos Estados Unidos, etc., para a empresa dele, porque ele achava que essas pessoas não eram inspiracionais o suficiente. Ah, legal. Bom, legal, tá bom. Ele achava que se você via lá um homem velho, aquilo não era uma coisa que ia te inspirar a seguir os seus sonhos. Ele preferia contratar pessoas novas para estar na empresa. Legal. Já mistura com o papo do coach ali um pouco, né? Com menos experiência, né? Mas aí você já vê que, assim, a bússola de contratar... Sim, e tem um cara que lançou um vídeo dizendo que quase foi na expedição dias antes do submarino implodir, mas que acabaram abortando no dia porque tiveram muito problema no submarino. É esse o cara, esse é o mano que eu acompanho, que ele faz vídeo mergulhando em rio pra procurar coisa. Tipo, ele vai, sei lá, num lago onde no verão vai um monte de gente lá e ele fica catando, tipo, o celular que a galera derrubou, catando o anel, tá ligado? Eu sei quem que é esse cara, eu só não lembro o nome dele. Estava um pouco desajustada, né? Dessas regras... Man Plus River é nessa linha, assim. Deixa eu ver se é esse cara. É uma parada... Não, é nessa linha... É nessa linha, mas não é esse cara. Esse aqui! Esse cara aqui. É esse cara aqui. Aqui! Esse cara aqui, ó. Mano, ele foi, só que deu um bizil. Se liga. Ele mostra aqui, ó. Isso aqui foram alguns dias antes dele... da merda acontecer, tá? Presta atenção. Olha isso. É o mesmo... Foi esse submarino aqui que vocês estão vendo? Esse aqui é o exato... a exata unidade que implodiu, tá? Se liga. Ele, tipo assim, eles iam, ó, tem todo o processo, é maluquice. Os caras fechando o submarino. Se liga. Olha lá, aquela parada que só fecha por fora. Aí tá pra ver também o computadorzinho. Aí, ó, eles vão afundar, eles afundam. Aí dá algum problema que eles voltam. Eu não entendi exatamente porque eu não tive paciência de ver e entender. Mas aconteceu algum bizil que eles voltaram, eles não foram. Dias depois foram e morreram. Regras aí que ele diz que, né, foram quebradas, né, para a construção submarina. Não sei exatamente que regras seriam essas, mas ele assumiu que tinham sido quebradas algumas regras. Inclusive, quando você contratava, né, o serviço da Ocean's Gate, né, você dizia que você queria ir nessa expedição para ver o Titanic, etc., você assinava um contrato dizendo que você podia morrer e que a empresa não seria responsabilizada, que você estava ciente de tudo isso. Bom, pouco depois... Tem janela, May. Tem janela. Tinha janela, sim. Só que eu não sei, talvez a visibilidade pela janela não fosse suficiente, por isso que usava a câmerazinha, sei lá. Quebraram a regra de amor à vida. É mesmo. Simples assim, Selvi. Pode crer. O submarino desceu pra ir em direção ao Titanic, eles perderam a comunicação com a superfície. E essa comunicação, inclusive, era feita por SMS. Era assim que eles se comunicavam com a superfície. Mandando torpedo. E eles precisavam ter essa comunicação por SMS porque o submarino não tinha GPS. Então eles não sabiam onde eles estavam, a não ser que eles conseguissem falar com a superfície. Então, assim, se já não tá falando, já tem alguma coisa errada. Então, e aí que tá. Por que esse submarino não foi? Se você assistir o vídeo aqui, você vai ver que tem uma hora que ele fala, a gente perdeu comunicação. Mano, tipo assim, os caras entraram na água, deu 10 segundos, o cara fala, perdemos comunicação. E aí, por isso que eles não foram, tá ligado? Então, realmente, a comunicação perdia, assim, rapidinho. Um cadinho que você tava debaixo d'água, acabava a comunicação. E aí, foi a coisa mais, assim, esdrúxula que eu já vi. Porque foram feitos cálculos de quanto tempo que eles ainda teriam oxigênio dentro daquele submarino, né? E foi acionadas buscas. E aí... ficava, assim, tinha alguns lugares, por exemplo, eu cheguei a ver um desses canais de notícia americanos, ficava um reloginho com uma contagem regressiva. Eu vi isso. Até quando que eles iam... Até quando eles iam morrer. Ter
oxigênio no submarino, né? E muita coisa estava sendo especulada, que mesmo que, por exemplo, eles conseguissem chegar na superfície, que esse submarino estivesse na superfície, eles ainda assim não iriam conseguir abrir e ainda poderiam morrer afogados, porque o submarino, ele era parafusado, não tinha um sistema de porta que você conseguia abrir por dentro. Tipo, pra fechar as pessoas lá dentro, eles aparafusavam. Então precisaria de alguém do lado de fora. Aqui, ó. Mano, aqui, ó. Olha lá. Os caras literalmente parafusavam mesmo. Olha lá, parafusaram o submarino. Parafusar pra tirar as pessoas. Então, assim, as pessoas mesmo na superfície poderiam morrer sufocadas dentro do negócio. Realmente um show de horrores. Acontece que, pouco tempo depois, inclusive do tempo que duraria, né, o oxigênio, já teria vencido o oxigênio, eles já teriam morrido sufocados, foram descobertos destroços do submarino, né? Inclusive encontraram, assim, falaram que foram 5 partes diferentes do submarino. O maravilhoso é que parece que eles encontraram, se eu não me engano, a primeira peça que eles encontraram foi essa parte da fuselagem aqui, escrito Ocean Gate. Uma delas, inclusive, seria a porta que tinha o logo da empresa. E aí eles chegaram à conclusão que o submarino, ele implodiu. Implodir é o contrário de explodir. Explodir, você, né, as coisas são jogadas pra fora. Quando elas implodem, elas são atraídas para o centro da coisa. E isso acontece com o submarino quando ele passa do ponto que ele consegue suportar a pressão. E a pressão no fundo do mar, ela é muito, muito, muito alta, especialmente aonde está o Titanic, tá? Que é muito fundo. O Titanic não é um negócio que está assim, um fundo normal. Ele tá num fundo muito fundo mesmo. Aqui, ó, os destroços do Titanic, eles estão a 4 mil metros de profundidade. 4 quilômetros de profundidade. E aqui, só pra uma comparação, tá? O ponto mais profundo que um ser humano já conseguiu atingir no oceano é de 10 mil metros, 10 quilômetros. Então você imagina, o submarino assim que conseguiu chegar mais fundo foi 10 mil quilômetros. A gente não chegou no fundo da Fossa das Marianas, não? Que é o mais baixo que a gente sabe que existe? Ou viajei? Que é um pouquinho mais da... Não? Ah, tá. Eu achei que a gente tinha chegado no... Não, com pessoas não. Do dobro, né, da onde está... Ah, ela tá falando de gente, pode crer. O Titanic. Imagina só o tipo de submarino que você não deveria precisar pra conseguir chegar a 4 mil quilômetros. Pode crer. 4 mil metros, 4 mil quilômetros, daí realmente é complicado, né? O que aconteceu, então, é que assim, se um submarino, ele consegue descer, por exemplo, porque ele já tinha feito isso outras vezes, né? Como eu falei aqui pra vocês, não era a primeira vez que eles faziam isso. Se esse submarino, ele consegue, de fato, descer, né, até aquela profundidade uma vez, isso não significa que esse submarino, ele é seguro, porque quanto mais vezes ele faz isso, se não for feito do material correto para aquele tipo de pressão, mais aquele material vai ficando danificado, vai criando rachaduras, né? Vai tendo pressão e vai ficando mais fraco. Se ele não for feito muito da maneira certinha, quanto mais você faz, uma hora ele vai implodir. 400 atmosferas? Pra cada 10 metros uma atmosfera. Isso, 400 atmosferas de pressão, é isso mesmo. Com a pressão. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele desceu uma vez, desceu outra, desceu outra. Chegou uma hora que não deu mais, o material não aguentou. Porque não foi feito, né, do material correto, para aquelas condições de pressão, não foi feito da maneira certa. Já que o próprio CEO disse que não era, né? O que a galera fala é que quando ele implode, o submarino implode, isso é muito rápido, que ele teria implodido aí em menos de um segundo. Seria coisa de 30 milissegundos. Beleza, mais um... Fez. Os caras estavam lá de boa e fez um... Fez. Antes do... Fez um... Ei, o que foi? Ei, tá ligado? Deve ter sido uma coisa nessa linha, assim. Pra ele implodir. Então, que provavelmente essas pessoas, elas nem sentiram. E sim, elas são implodidas junto, tá? Então, o que eles falam é que eles acham muito difícil que eles encontrem os corpos, até porque, né, no fundo do mar, a gente sabe que tem vários animais. Tem grandes chances de que eles virem comida de peixe de verdade, não ironicamente. Então, eles não encontraram os corpos, mas encontraram, né, os destroços do submarino. Então eles já viraram comida, com certeza. A Ocean's Gate, anteriormente, dava de souvenir para as pessoas que iam na expedição copos de isopor amassados com a pressão da água.
Legal! Bacana! Bacana. Pegava um copinho de isopor, você fazia um seu desenhozinho, eles desciam esses copos de isopor junto com o submarino, e aí a pressão da água apertava eles, e quando você subia de volta pra superfície, você tinha o seu copinho de isopor amassado. E agora é exatamente isso que aconteceu com o submarino. O que me deixa, assim, mais bolada nessa história, né, não são os bilionários, né, morrendo, nada disso. É o cara, o CEO dessa empresa. Mano, na real tem uma parada que me deixa bastante bolado nessa história, que eu vou falar já. Que eu queria conversar com vocês, jogar e nós bater um papo pra entender o que vocês acham disso. Porque assim, como que você não consegue... Assim, o cara sabia que ele tava fazendo umas coisas meio erradas, que não tava seguindo as normas certas do submarino. Como que uma pessoa consegue ser tão confiante assim, de estar fazendo um negócio assim, uma engenharia incorreta, e ainda assim vender pra outras pessoas, mostrar que ele tá controlando um negocinho com um controlezinho da Logitech, que não tem GPS, que ele tá sendo aparafusado dentro do submarino, e ainda assim achar que não vai dar nada de errado. Isso pra mim é uma coisa que é um fenômeno de gente muito, muito rica, que eu acho que é difícil de eu e você entendermos. Que a pessoa muito rica, ela sente que tudo vai dar certo com ela, porque tudo geralmente dá certo com ela, porque ela tem muito dinheiro. Então ela começa a achar que as coisas de errado não vão acontecer. E elas também começam, como a vida não é muito emocionante pra elas, não acontecem muitas coisas assim, sabe? O dinheiro realmente, ele consegue te comprar muitas coisas e te dar muitas facilidades. Você começa a procurar essa adrenalina em outras coisas, sabe? E aí você não acha que essas coisas vão dar errado, porque as coisas sempre dão certo pra você. Mano, caralho, existe eu entendi isso. Você já conquistou tanta coisa na vida que a vida já não te... A vida comum, de gente comum, ela já não te traz mais interesse. Você começa a ter que fazer uns bagulho absurdo, assim. Cheirar pó, entre outros. Ver o Titanic. Então, é um senso deturpado de sobrevivência, sabe? Que é um fenômeno estranho que é difícil de compreender, mas pra mim... Fica pobre, então? Às vezes que é melhor ter uma graninha e aproveitar a vida da forma que não seja cheirando pó nem indo ver o Titanic. Isso tudo que aconteceu é um resultado disso, sabe? Dessa coisa de gente rica achar que as coisas não vão dar errado pra eles e que eles podem se meter numas coisas, tipo, bizarras. Olha o Elon Musk. É exatamente a síndrome do milionário que acha que sabe tudo, né? Tipo assim... Que, eu fiz uma empresa bem sucedida de veículos elétricos, eu vou fazer uma rede social bem sucedida. Comprou o Twitter foi pro caralho. Assim, sabe? E aí eu vi muita gente falando, né, de umas teorias da conspiração, de que, meu Deus, e se essas pessoas ricas, na verdade, isso tudo foi uma coisa pra elas desaparecerem. Acho difícil, né? Tinha um homem que levou o filho dele, mais novo, tava o CEO da empresa, tinha um dos caras que era o maior especialista em Titanic do mundo. O maior especialista em Titanic é o Paul Henry Nargolet, que é um ex-comandante da Marinha Francesa, né? É considerado, assim, o principal especialista. Era considerado, né? Ele já tinha descido pro Titanic várias vezes. Ou seja, dá pra você fazer isso de uma forma segura. Porque o cara já tinha ido muitas e muitas vezes. Já tinha liderado várias expedições que iam para o Titanic. Inclusive, o James Cameron, o diretor de cinema, já foi pro Titanic várias vezes também. Parece que ele tem um submarino que era da ex-União Soviética, que é feito pra descer para essas profundidades. Caramba, então, assim, não é uma coisa que é impossível de você fazer. Você só tem que fazer do jeito correto. Então, assim, no final das contas, é burrice mesmo. Foi tudo burrice. E aí, tava uma caralhada de gente procurando esse povo, porque um CEO resolveu, assim, tirar do cu dele um submarino, que eu não sei nem se a gente pode chamar de submarino, quando ele poderia ter feito da forma correta. Enquanto isso, tem naufrágio de navio Era de isso que eu ia falar. Indo pra Europa, que tinha mais de 700 pessoas que, né, tá perdido no oceano. Tipo assim, ó, eu vou falar agora então, por cima e já a gente, pra dar tempo de vocês pensarem também. Qual que é o maior problema que eu vejo disso? Pô, pai é que a galera morreu? Pai é que a galera morreu. Tô feliz? De forma alguma. Agora, o que não me deixa feliz mesmo é o fato de 5 pessoas resolverem fazer uma merda por pura adrenalina, que é ir lá e ver o Titanic a 4 km abaixo do nível do mar. E isso mobilizar... Quantos países foram mobilizados nas buscas? Os Estados Unidos, que é a maior potência, com a maior força bélica, que deve ter a maior marinha do mundo. O Canadá também foi mobilizado, que também é uma mega de uma potência. França, alguns países europeus,
Foi mobilizado uma grana absurda. E alguns times gigantescos pra caçar 5 pessoas que resolveram ser irresponsáveis e de um submersível gambiarrento foram ver o Titanic. Ao mesmo tempo, vocês devem ter visto, eu também fiquei sabendo essa semana aí por conta disso, você tem e não só um, tá? Você tem vários desses navios que botam 1000 pessoas que estão tentando fugir de guerra, de perseguição política, de perseguição religiosa, que fazem uns caminhos desesperadores de cruzar lá o Mediterrâneo, tentar sair ali do Marrocos e ir pra Europa, enfim, a Argélia, esses países, tentando fugir dessas paradas de perseguição política, religiosa, tráfico humano, guerra, país com condições nenhuma de sobreviver. Que mobilização tem? E assim, você vai colocar na balança o que é mais importante. Quem tá fazendo uma coisa mais importante? Os 5 bilionários que estão indo ver o Titanic por puro entretenimento, ou as milhares, porque são milhares de pessoas, que estão tentando fugir dos seus países por diversos motivos que eu considero mais relevantes e mais importantes do que eles. Bom, vamos considerar que todo mundo chegou à resposta que o motivo mais importante é o da galera que tá fugindo? Qual é a mobilização mundial? E eu não tô nem falando de mídia, tá? Porque mídia eu até entendo. Vai vender muito mais os 5 bilionários. Mas eu tô falando de mobilização de busca, tá? Quantos países, quanto dinheiro, e deve ter sido muito dinheiro, investido pra achar os 5 bilionários? X. Quanto dinheiro é investido pra achar essa galera que tá tentando fugir de umas merdas absurdas de guerra, perseguição política e perseguição religiosa? Quanto dinheiro é investido pra achar essa galera? Não é investido dinheiro. E eu não tô falando nem de mídia. Porque aí, se a gente for falar quanto é noticiado e o alcance que isso ganha, não tem comparação também. A mesma comparação que não tem o dinheiro não vai ter o alcance que ganha. Mas eu entendo até, porque a mídia... Pô, é uma história bizarra que interessa. Então, eu entendo a galera falar tanto assim. E os veículos, eles vão reportar o que vai trazer mais clique. Eu tenho certeza que isso vai trazer muito mais clique do que as 750 pessoas. E aí é um problema social, da galera não entender a importância. Mas agora vamos falar de quem que não tem que se importar com mídia. Galera que bota o dinheiro, busca países, Portugal, Espanha, França. Que na verdade o que vai acontecer, se eles conseguissem chegar lá, eles iam bater em Portugal, iam bater na Espanha. E se eu não me engano, não tem asilo político pra esses casos. Eles iam ser mandados de volta. E se eles fossem aceitos de volta, porque tem muitos países que uma vez que você fugiu do país, você perde a cidadania. E aí você fica num limbo, sem cidadania. Você não tem mais a sua cidadania natal, porque você saiu do país, você perde, e você não tem nenhum país pra te aceitar. E aí você fica à mercê de algum país ter uma política de aceitar fugitivos pra você virar cidadão de algum país qualquer. Que país? Qualquer. Não sei. Também não sou especialista nenhum pra dizer. Mas enfim, o que me impressiona é o dinheiro que foi investido e o dinheiro que não é investido. Tá ligado? É isso. Só isso que eu tinha pra falar. Isso é o que mais me deixa maluco. Vamos assistir o vídeo e aí, se vocês quiserem contribuir com opiniões de vocês, fiquem à vontade, que aí eu vou dar um minutinho aí pra vocês pensarem que é o tempo de acabar o vídeo. E é isso, né? Da perspectiva europeia, tem aumentado muito o movimento dos anti-refugiados. Eles até falam que não tem responsabilidade com as pessoas. Sim, Angeline. Sim. Rico dando trabalho. Por favor, cara, se você tem dinheiro, pelo menos usa o seu dinheiro com sabedoria. Que porra. Terminou. Que tivesse... O dinheiro que pagou essas buscas devia ser debitado depois do patrimônio bilionário que esses caras têm, né? É o mais correto. Beleza, você mobilizou 6, 7, 8 países, uma equipe com submarino, helicóptero, barco. Quem vai pagar? Os bilionários que morreram. Não é vocês estão sendo buscados e vocês não têm dinheiro? Então vocês paguem. Lá em cima, né? Terminei lá em cima, né? Nossa. Terminei lá em cima. É que me deu raiva. Mas assim, meus pêsames a todas as famílias, né, dessas pessoas. E de todos os também imigrantes do naufrágio. Usem seu dinheiro com sabedoria, por favor, sabe? É que é difícil não ficar com raiva. Ninguém mandou avião atrás do balão. De uma desgraça que foi completamente declarada, sabe? Sim, as pessoas, elas fizeram um negócio que não era nada seguro, que elas poderiam fazer de forma segura, sabe? Tipo, a troco de nada.
me dá um pouco de raiva. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Titia Alissa, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E vire um lindo e mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Já dei like, já. Sim, eles não se envolvem porque eles não querem. Eles não vão ganhar nada com isso. Tá ligado? Não tem diplomacia nisso. Vai ser pior pra eles, porque aí eles vão ter que se virar com agora a responsabilidade de ter encontrado 750 naufragados. Que não sei quantos foram aí desse navio que naufragou. Enfim, sei lá. Absurdo. Eu fico maluco com isso.